Porque também tem uma questão de um interesse imobiliário. Então, assim, você vê áreas de grandes reservas, né? E aí vou até usar o caso do Rio de Janeiro. Você tem ali uma reserva na Barra da Tijuca, e aí você começa a ver, eu não sei, não sou especialista, tá? Não estou fazendo aqui nenhum julgamento, estou jogando para vocês me falarem. Você vê ali uma série de prédios e novos condomínios surgindo. Quando você desmata uma reserva ambiental, de certa forma você também está prejudicando e criando uma situação para que isso gere um desequilíbrio e um problema futuro. E a gente vê nesses grandes centros, por conta dessa questão da migração, você vê também muito esse interesse imobiliário em construir em áreas que deveriam ser preservadas. Ou eu estou errada? Não, na verdade, enquanto a gente vê também o centro da cidade do Rio de Janeiro absolutamente desocupado. Exato, abandonado. Um lugar que tem 5, 6 diferentes estações do metrô, que você tem conexões com áreas onde muitos empregos estão concentrados, e você tem lá sobrados caindo aos pedaços, prédios desocupados, uma ideia de ocupação do espaço que é absolutamente contrária a qualquer racionalidade que leve em conta as necessidades da população, né? Tudo como se o nosso território fosse infinito. Eu acho que tem um ponto, o mau uso dos nossos telhados, do solo, faz com é apenas um reflexo do péssimo uso que a gente faz do solo. Países... Só precisa de uma legislação. Exato. É só isso. É só você falar assim, olha, a partir de hoje, os prédios que serão construídos em São Paulo e dar um tempo, um incentivo para que as pessoas possam fazer isso nos prédios já construídos, e nos próximos colocar uma área que já existe de recuo, né, de absorção, mas a gente vê que ainda é muito pequena e insuficiente para reter as chuvas. É por isso que toda vez é larga, né? A gente só vai fazer isso quando tiver algum tipo de incentivo fiscal. Sim, quando você faz um incentivo fiscal, aí rapidamente... A nossa legislação, ela é boa, ela é inclusive baseada na legislação alemã, né? Você falou que trabalhou lá. Então, a nossa legislação, ela é premiada no mundo inteiro, ela serve como referência. Então, assim, o que falta é seguir. Quando você fala de um empreendimento, por exemplo, quando você... existe uma área de proteção que você pode deixar um percentual, então existe um cálculo que você faz. Você pode compensar, por exemplo, assim, você faz um grande empreendimento numa região que você constrói prédios e tira uma vegetação. Mas você pode compensar e construir um parque, que os próprios moradores vão aproveitar e fazer essa compensação de carbono e de vegetação, deixando áreas ali. Eu acredito, assim, que falta, ao contrário, assim, eu não vejo dessa forma do imediatismo do voto, no sentido de, se você mudar o seu olhar para o gerenciamento, a economia verde, ela gera trilhões de empregos o ano todo. Você tem como gerar economia a partir disso, é só a gente mudar o olhar de gestão mesmo, né? Faltam profissionais na arquitetura, na engenharia. Todo o mundo está voltado para o Brasil, não é à toa que a gente vai sediar a COP30 aqui, porque a gente tem recursos naturais para toda a transição energética limpa que o mundo está pedindo, eólica e solar. Sim, a gente pode protagonizar. A gente pode ser o protagonista disso, liderar toda a descarbonização que a gente está falando sobre as mudanças climáticas, justamente porque a gente ainda tem uma área bastante preservada, a gente tem a floresta amazônica. Então, o que a gente precisa é direcionar o olhar da gestão. Então, você pode levantar uma bandeira numa próxima eleição, que é o que a gente está falando, de como você, vamos supor, o Rio Grande do Sul tinha problemas com enchentes, a cada mês duas cidades eram afetadas. Você pode colocar como lema de campanha, mostrar que em 4 anos nenhuma foi afetada e que você gerou emprego fazendo uma área verde ali, que você gerou espaços de lazer. Tem como você impactar positivamente, tanto na economia, na geração de emprego e ainda preservar o meio ambiente e evitar o custo que existe quando a gente não atua na prevenção. Você queria falar? Eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro, essa parte de ocupação, né? Quando eu estava no BID, a gente fez um projeto piloto lá em Manaus. Só para a gente lembrar um pouco, a cidade de Manaus, ela recebeu muitos migrantes ou imigrantes do Haiti, uma época, e depois os imigrantes da Venezuela. E eles começaram a ocupar a cidade, ou até pessoas mesmo do estado do Amazonas foram para Manaus em busca de melhores empregos. E eu acho que é isso que a gente vai ver, como você mencionou, essa parte de migrações, né? Então, naquele caso, a gente começou a mapear a cidade para entender em algumas áreas pré-definidas pelo pessoal da prefeitura qual que era a ocupação. Então, a gente voou drones durante 10 semanas, né? Tiramos fotos de uma área de 10 hectares e começamos a mapear. Semana 1, semana 2, até semana 10. Depois a gente foi analisar aquelas imagens e, na realidade, aquela era uma área totalmente suscetível à grilagem
onde pessoas que vinham para a cidade em busca de uma melhor situação ou que estavam talvez querendo sair de alguma situação mais deplorável, acabava comprando um terreninho e montando aquela infraestrutura. E a gente observou que em 5 semanas houve aumento de assentamentos regulares, mais de 40%, e desmatamento também acabou sendo super interessante de ver o que estava acontecendo. E é um caso que se replica em vários lugares, principalmente na área da Amazônia, etc., onde as pessoas vão buscar a situação. E aí você tem um problema sério que é, tá bom, eu tenho essas áreas, eu estou sabendo, a prefeitura passou para a gente essas informações e a gente mapeou. Como você faz um planejamento de uma área nova? E é um problema que a gente vai viver agora com os migrantes, né, imigrantes do Rio Grande do Sul. Essas pessoas estão nessa área, você não pode desalocá-los, porque tem criança, etc. Como você traz água, como você traz saneamento, como você traz eletricidade, como você traz mobilidade, como você traz uma infraestrutura para uma dignidade das pessoas que estão ali, às vezes não escolheram isso. Você falou, bom, tem a oferta e demanda de mais de 11 milhões, eu acho que de imóveis desocupados, 6 milhões de pessoas. Como você faz esse casamento, né? Esse rearranjo, né? É. Então você tem gente que, tá bom, eu estou morando próximo do meu emprego, não estou. Muita gente mora no centro. E os urbanistas atuais, planejadores urbanos, têm todo esse movimento de trazer as pessoas para o centro. Só que não está sendo fácil. Você tem infraestrutura, você tem energia elétrica, você tem conectividade, você tem transporte, você tem metrô, que é muito mais barato as pessoas morarem lá, em termos assim de infraestrutura nova, do que morar numa Granja Viana ou outro lugar distante, que você precisa levar uma infraestrutura para lá. Isso é muito mais, o compartilhamento desses custos é muito mais benéfico nesse lugar. Mas, de novo, é um desafio super complexo, não é tão simples. A gente fica pensando, né, o que precisa ser para mudar tudo isso, se são regulações ou fiscais, ou você começar a cobrar, ou ter um incentivo fiscal, ou talvez uma penalização, que nem a gente vê em algumas cidades, carros que vão no centro pagam pedágio extra. Londres já há mais de 15 anos tem isso, né? Agora, Paris, por outro lado, tem mais ciclistas do que motoristas de carro, né? Tem mais, então, são temas complexos e na realidade, a gente fica pensando assim, o que a gente podia fazer diferente, como que o voto poderia ajudar as pessoas, né? A gente está vivendo um momento muito dramático, está todo mundo pensando nessas soluções. Mas a minha preocupação, ou talvez o meu receio, é que daqui a alguns meses acabou. Exato. E eu até queria fazer essa pergunta, porque Magno mencionou o seguinte, nós vivemos isso já algumas vezes em Petrópolis. O que a gente aprendeu com Petrópolis? O que a gente fez em Petrópolis? O sistema de alerta melhorou, né? Que essa questão foi um aprendizado nesse sentido, que é assim, uma vez que você não consegue tirar todo mundo ali da encosta, então, pelo menos, você poupa vidas. Né? Na melhor das hipóteses, né? O sistema de alerta. Mas a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem poucos radares meteorológicos para prever tempo. A gente acompanha, por exemplo, um furacão chegando nos Estados Unidos, o passo a passo, como a velocidade mudou, como é que ele vai bater na costa, que horas, Miami, a Flórida toda se prepara, né? Vem um furacão e você não noticia depois. Tem alagamentos, tem um monte de coisa, mas você não vê mortes. Você vai ver o saldo, assim, 3 árvores caíram. Sabe, assim, diante de um furacão. Porque existe planejamento, radares meteorológicos que olham para isso, minuto a minuto, segundo a segundo, direção do vento, e pode trazer, por exemplo, foi feito um estudo que mostrou que essa chuva seria uma chuva, assim, quem é meteorologista sabe que quando você tem um bloqueio atmosférico muito quente, que está vindo lá da Amazônia, e vem o sul, que vem com as frentes frias, se isso se choca, vai dar uma tempestade. Isso é óbvio para qualquer meteorologista. Tenho certeza que a previsão do tempo diária estava mostrando que essa frente fria chegava. Mostrou um estudo para o governador. Ele, olha, isso não é urgente. Então, o que vai ser urgente? Infelizmente, o que vai ser urgente? O que vai ser... E tem um elemento que não é muito a minha área essa, mas que eu escuto, eu tenho um pai que é navegador, né? Então, ele ama mar e estrelas e vento, e ele entende tudo. Muda o vento, muda a direção da navegabilidade. Ele tá me dizendo aí, ele é um médico sanitarista, inclusive, quer dizer, ele depois virou velejador, mas enfim, ele estava me dizendo, ele estava me explicando isso, né, quer dizer, a gente, com o avanço de uma proteção maior da Amazônia, a gente tá vendo uma deteriorização do cerrado. E o cerrado, calor do cerrado, que produz um bloqueio atmosférico, que a umidade que vem da Amazônia, ela faz assim, ela não vai... É justamente assim, tem um bloqueio. Então, ela vai desembocar. Então, assim, isso é uma coisa que é óbvio, básico, você falou. Para quem é básico. É uma coisa básica.
É base. É que assim, tem uma região que sofre com uma seca por causa do tempo mesmo, só que é conhecida, mas aí tem um desmatamento desenfreado. No Cerrado, por exemplo, a gente vê muitos bichos, assim, quando a gente acompanha de perto os radares, que são mortos aí nessas queimadas clandestinas que eles vão fazendo para limpar, para liberar a área. E aí você cria uma onda de calor. A umidade da Amazônia, ela vem e espalha calor pelo país inteiro. Ela é responsável por todo o nosso tempo, não é só assim na Amazônia. Então ela vai lá e espalha. Então se tem um bloqueio aqui, a Amazônia veio para cá, jogou a umidade para cá, a frente fria veio, o bloqueio estava aqui e fez assim, ó. Não tem... E aquilo era, do ponto de vista meteorológico, era óbvio. Assim, você não tem como saber que vão ser 500 milímetros de chuva em 2 minutos? Não. Tipo assim, algumas coisas são imprecisas. Mas são imprecisas justamente porque a gente não investe numa tecnologia eficaz. Porque você está lá nos Estados Unidos, você sabe. Você não vê? Você sabe assim, ó, daqui uma semana vai chegar um furacão na costa X. Olha, o furacão foi de categoria 5 para 4, 4 para 3. Quando bater no solo, ele vai ter 2. A população vai lá, compra alimento, vai para os abrigos, vai para onde a construção... Coloca lá os bancos de areia. Você não vê, você vê destruição por causa do furacão, né? Mas você não... Então, mas você não vê morte, você não vê... Então, a gente não vê morte lá e vê aqui porque a gente não tem nenhuma semelhança com eles. Não, mas água caindo do céu. O investimento em tecnologia, de aviso... A ocupação do solo é diferente. As pessoas não simplesmente chegaram numa cidade delas, subiram um morro, cortaram 5 árvores, construíram um barraco e ficaram lá. Não é a forma que a gente ocupa o solo é muito irresponsável. Louco. A forma... É um absurdo. A gente muda o curso do rio, enche de asfalto e que aqui não alague. A transferência de propriedade do solo não é que acontece sem a supervisão do Estado. Acontece à margem do Estado. Né? E a gente vê no Rio de Janeiro, você vê imagens aéreas que mostram como as construções irregulares seguem avançando sobre as áreas de mata. Seja os barracos, sejam as mansões, os prédios residenciais dos grandes condomínios. E tudo isso vai acontecendo. E qual é a nossa forma de lidar com isso? É tudo de trás para frente. Depois que isso tudo aconteceu, a gente vai lá e instala uma sirene para avisar as pessoas que está chovendo e que elas devem sair das suas casas. Pô, aí sim, aí agora a única coisa que nos resta é falar, pessoal, corram aqui para essa escola municipal. O que não é a saída, né? Não é. É que eu acho que foi a única coisa que evoluiu depois de Petrópolis, foi o sistema de alerta. Foi isso. Mas estruturalmente não há o que se fazer, principalmente quando a gente não está preparado, e eu retorno a esse ponto. Os governantes, os políticos brasileiros têm que estar preparados a ter uma conversa muito difícil com a população, que é que em alguns lugares que hoje são ocupados, dada a nova realidade, e é preciso que a gente entenda que essa é uma nova realidade, dada a nova realidade, alguns lugares não podem mais ser habitados. Não é que Petrópolis há muitas áreas de risco, a cidade inteira é como uma área de risco. Não caíram barracos em 2022, caíram casas normais. Casas dos Reis, né? bem uma chuva que caíram mansões, casas né? milionárias. Do Reis, É uma situação de uma nova realidade. E aí é preciso que haja uma conversa franca a respeito da forma como a gente ocupa essas áreas. Principalmente áreas ao redor dos rios, que você estava falando, olha, quando o rio, se a gente asfalta o lado dos rios, essa água vai espalhar. Ela tem que sair por algum lugar. Mas tem, por exemplo, saídas subterrâneas que a gente pode fazer. O Japão usa muito isso, que são escoamento, não só o bueiro que a gente tem que faz, tem um escoamento maior com o subterrâneo. Então tem muitas obras, mas elas sim são gigantescas, exigem investimento. E aí a gente está falando politicamente como seria colocar isso em prática. Mas existem legislações simples de serem colocadas normas para que isso se fortaleça. Por exemplo, radares meteorológicos não é uma coisa de um custo muito alto. E tem um benefício muito grande para toda a população. Tá.